Eu acredito, pela experiência que eu tenho de muitos cursos que eu já fiz, que o que nós vivemos nesses 3 finais de semana é uma verdadeira revolução. A não ser para aquelas pessoas que já estão acostumadas, que já trabalham. Fora disso, é um Deus nos acuda. A gente fica descrente, a gente duvida, a gente fica com medo, a gente acha que agora não vai fazer mais nada porque agora travou tudo. E como é que eu vou fazer? E se eu mudar a posição da mão? Ou seja, parece que cai uma bomba atômica na nossa cabeça. A gente veio para depois de 3 finais de semana acreditar que agora está tudo bom, e aí a gente descobre que agora que o negócio pode começar. O que me deixa espantado com os cursos que a gente faz no final de semana. Você vai fazer um final de semana e acha que fez um curso. Tem pessoas que já fizeram um curso comigo várias vezes. Eu, para não citar o nome de muita gente, eu vou citar uma pessoa que se chama Rosário. Maria do Rosário, ela todo ano ela vem, quando ela chega diz, eu vim porque eu venho. Mas aí quando termina ela diz, mas você disse umas coisas que eu não sabia, você apresentou uma técnica que eu não conhecia, eu não sabia que era desse jeito. Por quê? Porque o magnetismo é algo totalmente novo, por incrível que pareça, novo porque a gente deixou ele parado no tempo. E quando a gente aplica muito, a gente cai numa certa acomodação, e essa acomodação também não é boa companheira. Mas o pior de tudo é essa angústia que a gente tem, e agora isso vai servir mesmo? Isso funciona? Na indiscrição, porque como aqui temos vários trabalhadores do Leão, alguns escutam algumas coisas não de propósito, ninguém aqui é olheiro, ninguém está aqui está ouvindo. Mas, por exemplo, um companheiro chegou para mim e disse, olha, teve uma pessoa que foi indicado, e não foi hoje, para que ninguém se preocupe, não foi no dia de hoje. Quando você estava falando das técnicas, alguém foi dizer, olha, isso aqui você faz desse jeito, eu faço de qualquer jeito, porque eu não acredito mesmo. Eu não tenho nenhum problema com quem não acredita, eu acho que todo mundo tem o direito de não acreditar, de duvidar, não, ele está fazendo tudo isso, está tudo assim, mas eu acho que nada disso funciona. É um direito, não questiono isso, e nem quero que a pessoa mude de ideia só porque todo mundo mudou. Não, você tem que mudar no dia que você tiver consciência. Agora, em determinadas posturas, você só vai ter consciência se você se aventurar a fazer. Se você não se aventurar a fazer, você vai ficar no seu mundinho, que é bom, é cômodo, mas que também não vai lhe levar a grandes coisas. Eu fiquei aqui muito pouco tempo nos intervalos, mas eu conversei com muita gente, e nessas conversas a gente escuta muita coisa. Uns desabafando, uns com dúvidas, outros comentando, outros dizendo do que aconteceu no pós-curso. Olha, já com esse final de semana para cá, eu passei a semana, minha cabeça não parava. Eu queria pensar em qualquer coisa, eu não conseguia, eu só pensava na minha mão, abre ou fecha. Não faça disso um tormento, faça disso uma prática, porque na hora que você automatizou isso, é um problema menos. Mas tudo bem, é um direito, eu nunca apliquei passes, e como é que vai? Se eu tenho habilidade para movimentar mãos aplicando passes, mas se você disser, vou lhe ensinar a fazer crochê, eu não me proponho a aprender, porque eu não tenho a menor habilidade de mexer numa agulha para fazer o que quer que seja. Então, do jeito que eu tenho dificuldade disso, outra pessoa tem dificuldade de outra coisa. É muito comum a gente demorar a desarnar em algumas situações que envolvem coordenação, cadência, ritmo. Para isso, se você quer, você tem como treinar. Não aconselho que ninguém queira treinar movimento com o paciente, porque você vai errar e depois vai ficar pior. Você errou, o paciente passou mal, aí o seu problema quintuplicou. Então automatiza, o que dá para ser automatizado, automatize. Eu antigamente contava muito o exemplo de uma pessoa, a partir de uma certa idade, a pessoa chega aos 40 anos, nunca quis dirigir, aí chega nos 40 anos e diz, agora eu vou dirigir. É um suplício, porque se você aprende a dirigir bem novinho, tudo cai automático, mas depois de 40 anos, e você vai pegar um carro, a pessoa diz assim, olha, você aqui você tem a embreagem, carro convencional, você tem o freio e tem o acelerador. A primeira dúvida que você tem é, mas eu só tenho 2 pés, como é que eu tenho 3 pedais para trabalhar? Olha que confusão já vai dar na sua cabeça.
E aí alguém diz assim, é simples, à medida que você vai pisando no acelerador, o outro pé sai lentamente da embreagem. E até então você não sabe nem o que é embreagem, nem para que serve, nem por que deve esse nome. Aí você começa a acelerar e se esquece e tira o pé da embreagem, o carro vira sapo, porque ele sai pulando, se é que ele sai. Depois que você consegue sair, começa a andar, aí o instrutor diz assim, agora mude para a segunda. Ele vai dizer, e o que é isso? Senão você vai pegar a marcha, coloca o pé na embreagem e puxa a marcha para o segundo nível. Aí você está dirigindo essa altura, porque na hora que você vai trocar de marcha, você já está andando. Na hora que você vai, troque a marcha, aí você olha para ela, pega, e o instrutor diz assim, olha que você vai bater o carro. Como? Porque na hora que você foi olhar, a sua mão torceu, e o carro sai do rumo. Quando você, não sei, mas como é que eu vou passar a marcha sem olhar para a marcha? Então a gente começa a ter um monte de surpresas, tudo é contra. 5 anos depois você diz, como é que foi nos seus primeiros dias de aula? Hoje em dia eu já dou ao luxo de dirigir ao celular. Ontem um cara quase batia em mim, porque quando eu fui ultrapassar, ele achou pouco postar o celular e ele resolveu digitar. No que ele digitou, ele veio para cima de mim. E ele acha que ele está certo. Mas nesses dias vai chegar alguém com tanta habilidade, já nasceu desde pequeno com um tablet, com tudo aqui passa, desce, amplia, reduz. Você vai dirigir, o problema vai ser, se eu quero que aquele carro saia do meio, você faz assim, aí não tem tela, o carro não sai, você bate. Em passes, em magnetismo, a gente pode automatizar muitas dessas partes. Os movimentos são fundamentais, a mão tem que estar reta, dirigida para o centro, isso é princípio. A mão, ela tem que fazer um alinhamento em qualquer centro. Se você não faz alinhado, você pode correr o risco de com uma mão não ter problema, mas a outra complicar. Quando a gente fala mão aberta, estamos falando no plural, mas tem muita gente que entende só no literal. Você faz, a mão vai aberta, aí você faz assim, uma fica fechada o tempo todo. Quando você usa as duas, são as duas que têm que estar abertas. E volta fechada, mas aí você levou essa aberta, você não associou a função na mão esquerda, aí a sua mão esquerda fica para lá e para cá. Aí você diz, mas eu fechei, olha aqui, sim, você fechou uma e a outra, você tem duas. Isto tudo pode ser feito fora da cabine de passes, tudo pode ser feito em casa, no banheiro, na sala. Lógico que se o marido vê ou a mulher vê, ela vai dizer, minha mulher voltou meio perturbada, porque ele estava bonzinho aqui, agora olha ele ali no meio da sala, espanando mosca. Mas você automatiza. Então automatizem fora. Lembrem do exercício da prancheta aqui, e passe a mão quando ela está num nível, ela tem que estar com uma mão, ela não pode sair do plano, porque depois quando você tiver seu paciente, a sua mão está no plano. Se você na mesa, a sua mão tentar escapar, é porque você está saindo do plano. Na parede a mesma coisa, só que na parede aqui a gente só fez o vertical, ou em torno de passe, o longitudinal, mas na parede a gente pode treinar o transversal. Fica de frente para a parede, encosta a mão na parede e leva a mão até lá fora. Se lá fora a mão fugiu da parede, é porque está errado. E na volta, se você voltar no mesmo plano, tem que voltar com a mão fechada. Se for no mesmo plano, você vai arranhar seus dedos. Então você já sabe que na volta você vai fechar e vai afastar. Como você não pode afastar para lá, porque a parede não deixa, obviamente você vai ter que puxar para você. Ou seja, a própria natureza lhe ensina. Você vai com a mão aberta, fecha, volta com ela fechada e abre. Porque se você esquecer de abrir, a sua mão vai arranhar na parede. Então isso a gente pode automatizar. Depois que já tiver automatizado, aí vai para frente do espelho, confere. Vai evitar de na hora do passo você ficar pensando, e agora eu abro a mão ou fecho? Por quê? Porque na hora você tem que sentir 3 coisas. Você tem que sentir o que vem do paciente. Você tem que procurar sentir o que é que você está projetando no paciente.
E depois você tem que sentir onde essas camadas mais se encontram, onde é que elas estão. Se aqui elas se afinizam, ela tem um ponto de convergência. Se aqui elas não se afinizam, tem aqui uma linha bem demarcatória das duas. Isso a gente só percebe se você estiver despreocupado com o movimento das mãos. Se você disser, não, peraí, agora eu tenho que abrir a mão. Agora ela vem aberta, mas eu tenho que sentir. Mas como é que eu vou sentir se a minha mão está fechando? Eu tenho que estar com ela aberta, mas eu tenho que sentir. Mas eu posso sentir como? Já me esqueci de que está aberta ou está fechada. Então eu desci, mas se eu descer pode complicar. Você vai ficar doido. Então automatiza o movimento e depois sente. Alguém me perguntou ainda há pouquinho, mas Jacó, eu vi aqui que algumas pessoas fez dispersivos transversais muito rápidos, que cansam os braços. É necessário isso? Depende. Tem alguns pontos que precisam uma grande dispersão, portanto muito movimento. Movimento rápido e largo. Tem outras situações que nem tanto. Na maioria dos casos, meia velocidade já é suficiente. Isso aqui é uma velocidade média. Uma velocidade alta é isso. Você já tem que estar bem automatizado para não inverter o sentido de abrir e fechar a mão. Isso daqui, como dispersivo transversal, já não funciona, porque é muito lento. E isso, à medida que a gente vai se olhando, vai repetindo, a gente vai percebendo como é que pode fazer, para evitar na hora do passe. A hora do passe é a hora da sintonia com o plano espiritual, um padrão de oração, de harmonia interior. É a hora de você sentir as emanações do paciente, tentar descobrir qual é o ponto de desarmonia, para aferir isso com a melhor precisão possível, porque na hora que você for fazer alguma coisa, você diz, melhorou, piorou, está do mesmo jeito. Você no mínimo precisa dessa definição. Melhorou, piorou, está do mesmo jeito. Se você não tiver a atenção aberta para isso, vai passar batido. Ah, eu não sei, eu fiz e passei e não senti muita coisa. Um treinamento de tato magnético perde tempo. A gente, quando faz aqui no Leão, a gente faz um final de semana. Mas querem que eu diga a verdade? Um final de semana é pouco. Nós estamos acabando um terceiro final de semana de treinamento, que muita gente acha que é um absurdo. Eu nem digo mais, agora é vocês que respondem. É muito ou é pouco? É pouco. Mas é pouco por quê? É pouco porque precisa de mais tempo, precisa de muita coisa para desenvolver. Eu não expliquei centros de força um por um. Eu não expliquei técnicas uma por um. Eu não falei de depressão até agora, do jeito que é para falar. A gente teve um aproveitamento de tempo muito bom dessa vez, melhor do que no ano passado. E a gente chega à triste conclusão no final de que é pouco tempo. Então tem muita coisa para a gente praticar, para treinar, para discutir. A gente tem que se desarmar. Porque às vezes a gente chega num curso desse meio armado. Se alguém brinca, por exemplo, como eu brinquei logo de início com o Maurício, você corre o risco de soltar uma bomba aqui. As pessoas não gostam disso, mas não tem jeito. Chega um momento que ou a gente abre claramente o jogo, ou fica o prejuízo para o resto da vida. E prejuízo para o resto da vida em magnetismo a gente já vem carregando faz tempo. Então é hora da gente, não, agora eu vou abrir o coração, vou abrir o peito mesmo e vou deixar que tudo isso aconteça de bem em mim. Eu não tenho onde aplicar, procure. Se você não tem de jeito nenhum, veja se na sua casa tem alguém precisando e aplique. O que não vale a pena é você ter tudo isso e depois dizer, deixa para lá. Como deixa para lá? Marília ainda há pouco disse para mim, bom, eu vou precisar treinar muito. Vou começar a vir já na segunda-feira. Pronto, já se definiu. É lógico que amanhã de manhã ela pode acordar e dizer, não vou. Eu disse que ia, mas eu acho que não me interessa. Mas pelo menos por aqui ela já entrou no clima. Reconheço que eu preciso treinar muito. E onde é que você vai treinar, Marília? Olha que eu estou falando abrindo o jogo, com a mesma descrição que eu tenho. E ela nem sabia que ia me dizer isso para eu falar aqui. Vou treinar em casa e venho na segunda-feira aqui. Ah, mas eu não posso vir na segunda, eu não posso fazer em casa, eu não... Ah, tá bom, então, no dia que você puder, você vê o que é que você faz. Agora, não espere ter alguém muito mal, se você nunca fez nada que ele resolver naquele dia. Então, é dar continuidade, é como música. Tem muita gente que acha que esses grandes cantores, eles simplesmente passam a semana todinha sem fazer nada,
Aí chega num belo dia, apresenta-se num show durante 1 hora e ganha uma fortuna todinha por conta de 1 hora de show. Para ele chegar naquela 1 hora, são infinitas horas repetindo o mesmo acorde, uma nota que está saindo do tom, outra que ele está atravessando, outra que ele está se perdendo, e fica e repete, vamos de novo, e repete outra vez. Nossa, mas eu já não aguento mais essa música. Pois é, você não aguenta, mas o público quer ouvir essa, e você vai ter que fazer. Ah, mas eu não aguento ter que aplicar passe dispersivo, cansa muito. Então aplique menos. Se você é preguiçoso, aplique menos. Ou então, se você tem um pouco potencial, aplique dentro do seu potencial, não precisa também estourar. Isto e muito mais coisas a gente poderia conversar, poderia discutir. Quantas pessoas vieram falar comigo e cada perguntinha daquela era mais um outro curso, era uma outra hora e meia de diálogo. Então tem muita coisa para a gente ver. Não precisa ver muito. Quem tem, por exemplo, o livro Cure-se, Cure pelo Espaço, quando vocês forem ler, diz assim, bom, isso aqui Jacó não falou no curso, isso ele não falou, isso ele não falou. Vocês vão ver que tem ali pelo menos 40% do livro não foi falado aqui, não foi porque a gente não quis, é porque não dá tempo. Então, eu fico feliz que vocês tenham vindo, mas ficarei mais feliz por cada um que eu souber que de alguma forma está pondo isso em uso. Não necessariamente nem aqui nem no centro, seja onde for, sejam úteis, sejam bons. Não se preocupem com rótulos. Rótulo são coisas que colocam, e quem coloca, que se quiser que tire depois. Não adianta lhe chamar de louco, lhe chamar de obsidiado, lhe chamar... Eu já disse isso 1000 vezes. Se alguém me diz que eu sou obsidiado, eu digo, então me coloque no livro de suas orações. Não discuto. Não, Jacó, mas você é porque você é muito envolvente. Eu digo, então não converse comigo, porque senão você vai se envolver. Não, mas eu gosto de conversar com você. Eu digo, então entrou na onda. Problema seu. A gente tem que ter segurança do que está fazendo, do que está falando, do que está querendo chegar. Vocês não vieram para cá de graça. E nem vieram para cá somente porque o mundo espiritual tramou tudo para vocês chegarem aqui, não. Vocês vieram porque de alguma forma todos nós temos necessidade. Todos, sem exceção. Os que estão vindo pela primeira vez, que nem sabiam, imaginaram que isso era um negócio interessante. E os que estão vindo porque já vieram 20 vezes. E acham que continua sendo interessante. Eu continuo lendo, eu continuo estudando, eu continuo pesquisando, eu continuo fazendo experiências. Continuo tudo. Eu não admito que uma pessoa diga que já sabe tudo, então eu sou muito limitado. Para mim, todo dia tem uma coisa nova, todos os dias. Como eu leio, cada vez que eu leio, às vezes eu leio uma coisa que, não, isso aqui eu não vou ler porque é comum demais. De repente o cara pegou um filigrana que eu não peguei, já valeu apenas a leitura. Então aproveitem bem, é o melhor que a gente pode fazer. Vocês viram que por conta da hora e de como ficou lento, eu fui mudando como é que a gente fazia hoje. No final eu já não peguei mais um microfone, cada um que estava só para observar, eu já pedi que interferisse. No primeiro momento eu deixei o tempo livre, no segundo momento eu fui de um em um, digo, olha, vocês vão falar o mais sintético possível. Mesmo assim estava muito lento numa análise geral. No final, cada um agora conversa diretamente com o seu observado. Foi o jeito, não tem mais jeito, porque senão a gente não teria terminado até agora. Aí alguém vai perguntar, mas que análise a gente vai fazer caso a caso? Já não vai fazer mais, porque já não tem mais tempo. Mas vocês ficaram o que fizeram. Vocês sabem o nome de quem vocês trabalharam. Vocês podem ainda se conversar, seja aqui ou marcar para se conversar por e-mail, por tablet não, por WhatsApp, pelo que for. Conversem depois, não deixem morrer. De repente um não ficou muito bem. O que foi que a gente fez já no final, ou no final não, já na terceira rodada? Eu pedi que as pessoas que estavam observando interferissem. Se você está vendo uma coisa que não está bom, já não deixe até o fim, já interfira. E se a pessoa no final não ficou bem, aí você vai e tenta resolver no final. Só se não resolver de jeito nenhum, aí a gente vai. O último caso foi mais uma vez o de Marília, que eu chamo de Valéria, portanto todo mundo já sabe que é a mesma pessoa, e que terminei tinha que vir para cá para dar um certo intervalo, mas Fernando foi lá e já ficou. Então funciona.
E funciona por quê? Porque não é só um que funciona. Essa é a grande vantagem da mediunidade, em cima da mediunidade. Quando você tem um grande médium, só ele faz, ninguém mais faz. Então, se no dia o médium não vier, o trabalho fica suspenso. Em magnetismo, se um não fizer, o outro faz, se o outro não fizer, o outro faz, e assim sucessivamente. Então aqui todo mundo pode fazer tudo, e à medida que a gente vai tendo experiências, a gente vai tendo condições de fazer mais e melhor. Então vocês estiveram aqui, apesar de que tudo foi um teórico prático, teórico também, vocês tiveram aqui um retrato de um mundo bem próximo da realidade. Os nossos pacientes entram aqui, a maioria deles, os passistas, não sabem o que é que eles vieram, por quê, nem o que é que eles sofrem. Então é um cego. Você entra ali uma pessoa, você vai deitar na máquina, você vai descobrir o que é que ela está precisando. Se for depressão, é uma exceção. A depressão, ela vem com essa ficha do paciente, ela vem com a tarja amarela. Por quê? Porque no depressivo a gente não faz concentrado de jeito nenhum. No TDM, a gente só trabalha dispersivo. Teve uma outra pessoa com a minha descrição, eu vou dar o nome, a Cristina de Campos do Goitacazes, ela disse, lá no nosso grupo que estamos começando, eu ainda coloco, tem que fazer tantas vezes, e tantas vezes, e tantas vezes, e dá quase 1 hora o atendimento, estou certo ou estou errada? E eu coloquei para ela o seguinte, você se lembra do primeiro exercício que a gente fez aqui, neste seminário, foi a semana passada, eu disse, são 3 vezes, e chegou aqui, pronto, acabou, mesmo não tendo acabado. Se eu disser que você está errado, eu estive errado. Agora, para eu chegar com quem não tem experiência, até ter experiência, eu tenho que dar padrões. Agora, eu tenho que ter a sabedoria de ir mudando o padrão. Chega um momento que você faz, e aí fiz a mesma analogia, como eu fiz agora no último exemplo. Ninguém diz nada, está aqui a pessoa, e você agora vai lá fazer o que você acha que deve fazer. Assim que deve funcionar mesmo em equipe. Se vocês vão montar uma equipe nova, vocês vão ter que estabelecer padrões relativamente rígidos, até que as pessoas tenham um domínio do que está fazendo. Até lá, se você deixar solto, daqui a pouco vira uma festa de rebumbar, cada um vai para um lado. Então tem que ter padrão. No início, infelizmente, é um padrão, e só com o tempo esse padrão vai sendo flexibilizado. Então respondi para a Cristina individualmente e estou dizendo aqui publicamente. No início, muitas vezes é desconfortável você ter que estar dentro de um padrão rígido. Lógico, se você já vai fazer atendimento, você tem que dar um padrão rígido, mas que vá até o fim do atendimento. E preveja a hipótese de ter dado errado para você corrigir. Alguém tem que assumir a responsabilidade da correção. Mas o fato é que o que a gente não deve fazer é querer ficar inventando, ou deixar tão livre de um jeito que ninguém sabe mais o que está acontecendo. Então, até que a gente chegue num nível de liberdade, tem de ter adquirido domínio. E o domínio, essa foi a lição que não foi dada, mas que vocês melhores perceberam. O domínio só se alcança com a experiência. Não tem outro jeito. A gente tem a teoria para dar a base, mas quem diz que você sabe ou não é a experiência. E a experiência você vai começar, vai fazer falso, vai fazer errado, vai complicar, vai ter dificuldade, em algum momento vai ficar difícil, até que você começa a descobrir que é possível vencer tudo. Essa é a lição mais sutil de tudo isso. Tudo é possível. Imagine que eu fiz algo aqui bem maluco. Deixei todo mundo livre e digo, vai acontecer coisas aqui. E aconteceu muito pouco. Porque um tinha que fazer e tinha alguém para corrigir. Um tinha que fazer e tinha alguém para corrigir. E lembrem que nos primeiros exercícios do sábado passado, fazendo um mínimo de tudo, teve gente que se complicou. Percebam que do nada a gente chegou em complicações e do tudo a gente chegou a praticamente tudo resolvido. Se isso a gente conseguiu aqui em meio final de semana passado e neste final de semana todo, na prática a gente consegue muito mais. Nada de medo, nada de eu não sei se eu vou, se eu devo, se eu não devo.
Se a casa espírita não aceita, respeite. Mas você tem que se respeitar também. Se você acha que você pode fazer, faça. Porque senão você está se desrespeitando a si mesmo. E está se desrespeitando perante as pessoas que poderiam ter a sua ajuda. Então, pensem bem. Vejam para que valeu esses 3 finais de semana. E senão honestamente terá sido meio que perdido. E não vale a pena vocês terem perdido 3 finais de semana. Já que vocês vieram, então aproveitem. E aproveitem bem de vocês e dos outros. Se os grandes magnetizadores do passado viveram tanto porque faziam esse tipo de bem direto, nós também podemos viver bem. Não para viver de brincadeira, mas para viver com qualidade, servindo e ajudando. Tem alguém no grupo todo aqui que tenha princípios de depressão? Levante a mão. Pronto, Léo, vem para cá. Eu só posso fazer uma demonstração. Infelizmente eu vi ele primeiro que você. Deita aí. Porque já que eu vou demonstrar, então vamos. Não precisa tirar nada. Só talvez alguém lá no fundo vá ter que ir mais para frente, fica em pé, fica aqui junto. Só quero que vocês respeitem o posicionamento das câmeras, porque como está sendo filmado, aí vai ficar bem para todo mundo. Sim? Onde está o esplênico de Leonardo? Tá aqui. E o Genésio? E o Genésio está lá no lugarzinho dele, não subiu ainda não. Vai ficar lá mesmo. Se vocês respeitarem a câmera, o resto vocês aí se distribuam de maneira que vocês verem o melhor possível. O princípio da depressão. Chegou um paciente para você com depressão, ainda que você não saiba nem de onde veio, não queira questionar, você quer ter certeza que você vai ajudá-lo, a lógica é essa daqui que vai ser feita. Se vocês querem entender a lógica, leiam o livro A Cura da Depressão pelo Magnetismo. Eu explico toda a lógica, porque tem uma lógica. Não foi simplesmente eu achar, eu vou começar por aqui e vai ver no que é que vai dar. Não. Este centro esplênico, ele é responsável por todos os órgãos de filtragem, todos. Baço, pâncreas, fígado, rins e ainda responde diretamente pelas glândulas suprarrenais. Então todo este cinturão aqui, quem é o responsável por ele é o centro esplênico. E tudo o que acontece no nosso organismo, tudo passa pelo esplênico. E para complicar mais ainda, todo o nosso emocional que tem por base o cérebro, ele joga no primeiro ponto para o sistema esplênico. Então, às vezes fica até difícil de entender por que o esplênico foi tão deixado de lado pelas culturas todas, ao longo do milênio. Esse esplênico ele se perdeu, a gente perdeu o uso dele. Só que ele é responsável, talvez por isso é que a gente tenha perdido uma série de possibilidades de resolver problemas, porque a gente